ele se apresenta para a nação de Israel, mas ele começa, eu fico admirado às vezes quando a gente começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, o tamanho da paciência de Deus e como ele é longânimo e paciente, né? Porque ele faz o mundo, faz o homem a sua semelhança, o homem peca, e depois que o homem peca, ele expulsa o homem do jardim, e ele, por misericórdia, não abandona o homem, mas fica ali cercando o homem lado a lado ali, sempre procurando trazer o homem para o lado dele, e o homem correndo de Deus. Como se, me perdoa a expressão, como se às vezes a gente vê alguns vídeos, ou quem já trabalhou com isso, vai entender o que eu estou falando, como aquele dono de um galinheiro que ele quer pegar um galo ali, no meio daquele galinheiro para se alimentar, né? E aquele bicho fica correndo para lá e para cá, fugindo do dono. A mesma coisa é o homem e Deus. Não é que Deus perdeu o controle da situação, é porque por causa do livre-arbítrio o homem nunca procura Deus. Isso é a verdade. O homem não procura Deus. Mesmo que dentro do seu coração ele tenha essa necessidade do apego ao sagrado, e isso foi colocado por Deus no homem, porque o homem tem essa necessidade de se apegar com alguma coisa sagrada, com aquilo que ele acredita que vai ajudá-lo em alguma situação difícil, que vai socorrê-lo no momento de necessidade. Então Deus não havia se apresentado ainda para a humanidade de maneira contundente, porque o mundo já havia sido destruído. Quem conhecia Deus face a face era o próprio Adão, né? Mas o pecado, Deus teve que separar, criou um abismo entre Deus e o homem, e o homem, a partir do pecado, ele não teve mais essa consciência de ver Deus, ele teve mais essa oportunidade de conversar com Deus no seu dia a dia. Muito pelo contrário, as evidências falavam da existência de um Deus, mas não era um Deus que se relacionava. Então Deus, ele vai, de alguma forma, ele vai começar a trabalhar na sua longanimidade e vai fazer com que a humanidade cresça, se multiplique, e aí os irmãos conhecem bem a história de Abraão, e chega em Abraão, ele começa a trabalhar de maneira mais específica, mais direcionada, não está mais uma ideia de um Deus que está trabalhando como um todo. Não é que o todo foi esquecido, mas Deus precisava focar em alguém, Deus precisava escolher alguém, porque dentro de um mundo em que as pessoas não procuravam Deus, quando Deus olha para aquela multidão uma multidão que viveu no paganismo, talvez Deus achou algo diferente no coração desse homem chamado Abraão, porque mesmo em um ambiente de paganismo, mesmo em um ambiente de idolatria, alguma coisa em Abraão chamou a atenção de Deus. Aí Deus se apresenta para Abraão, e ele diz: Abraão, eu sou o Deus de teu pai, anda na minha presença e seja perfeito. E aí Abraão vai conversar com Deus, mas Senhor, como é que eu vou andar contigo? Fala o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Agora imagine, um tempo em que ninguém conhecia ou se relacionava diretamente com Deus. No tempo em que não se sabia quem era de fato Deus, que Deus havia se revelado como ele se revelou no Monte Sinai para o povo, como ele se revelou a Moisés quando estava para tirar o povo do Egito. Não, Deus não está numa revelação de glória, numa revelação de poder, hipótese alguma. Ele está conversando com o homem, mas no íntimo do homem. Agora imagina um homem com aproximadamente 75 anos de idade, ele chega diante da família, diante dos parentes, diante da sociedade em que ele vivia ali, uma sociedade pagã que não adorava a Deus, que adorava imagem e escultura, tinha um homem como centro da adoração. Simplesmente ele fala: eu estou ouvindo uma voz, e essa voz é de Deus, ele está apresentando para mim como Deus, e ele está me dando ordem para que eu saia do meio da minha terra, saia do meio da minha parentela, que eu vou me dirigir para o lugar que ele vai me direcionar. Eu imagino Abraão contando essa história para as pessoas, eu imagino como que Abraão está sendo recebido com aquela história. Abraão, tu está doido, Abraão? Você tem 75 anos de idade, está ficando gagá, está velho, está ouvindo vozes. Que negócio é esse, Abraão? E detalhe, Abraão, você não tem mais idade para sair caminhando por aí, em meio a um deserto, um calor terrível. Você vai para onde, Abraão? Eu não sei. Porque Abraão ele não sai direcionado, ele sai comissionado, convocado por Deus para uma direção que ele não sabia para onde estava se dirigindo. É fácil, por exemplo, eu tenho meu pai, vou usar meu pai como referência. Ele de vez em quando dá um negócio, vou lá para Lagoas. E aí ele bate o pé e vai para Lagoas, mas sai com a direção, não sai perdido, porque quando
quando chega lá, tem alguém que vai receber. Quando chega lá, tem alguém que vai recepcionar. Vai ter uma casa para ficar, os pais vão chegar, mas sai direcionado. O Abraão não, o Abraão é diferente. O Abraão ele vai sair sem ele nem ver, sem saber nem para onde estava indo. Mas aí, irmãos, é onde entra a questão da fé. Deus, ele trabalha no nosso íntimo. Sim, tem coisa que Deus revela, irmãos, só para nós, no particular. E tem coisas que nós temos que fazer, porque se está sendo a direção de Deus, temos que fazer, porque embora pareça absurdo, embora aquilo que Deus pede para nós, aquilo que nós sentimos no nosso coração de fazer, pareça algo absurdo, se nós contarmos para a direita não vai entender, se nós contarmos para a esquerda não vai entender, então fecha a tua boca e aguarda no tempo de Deus, porque no tempo de Deus tudo vai se cumprir. É simplesmente obedecer a voz de Deus. Mas o que me parece, irmão, é que parece que obedecer a voz de Deus é algo tão difícil, é algo tão incomum para nós, porque parece que a gente está trabalhando no campo da loucura. Como é que eu vou obedecer a voz de Deus? Deus está me pedindo coisa absurda, Deus está mandando eu fazer, subir um monte 7 vezes, está mandando eu fazer sempre alguma coisa. Como é que Deus trabalha, irmão? Deus não trabalha no campo da simplicidade, Deus trabalha no campo do sacrifício. Mas quando Ele coloca algo no nosso coração, é para nós fazermos de acordo com a vontade dele, mesmo não sabendo, porque a Bíblia diz que Abraão ele sai sem rumo, ele sai caminhando, ele sai andando. E aí eu imagino quando ele inicia a sua caminhada, os parentes começam a perguntar: ô Abraão, onde é que você vai? Não é nem Abraão, né? É Abrão. Ô Abraão, onde é que você vai? Ah, eu estou indo. E para onde? Não sei. Eu estou indo porque eu ouvi uma voz falar no meu coração e eu estou seguindo essa voz. Então, quando eu chegar em determinado caminho e essa voz mandar eu parar, eu vou parar e vou esperar e falar de novo. Mas e daí? Mas se eu chegar no lugar e mandar eu parar, eu ficar parado e ele mandar levantar minha tenda e caminhar, eu vou caminhar mais para onde? Não sei. Ele vai me dar a direção. Então, entenda a coisa. Aquilo que Deus coloca no teu coração é particular. É você e Deus. Então aprenda a obedecer a voz de Deus, porque muitas das vezes nós ficamos olhando, só focando na promessa, porque Abraão, ele já sai abençoado, ele já é um homem rico, ele tem vários empregados, ele é casado e muito bem casado, com uma mulher muito bonita, diga-se de passagem, e de repente esse homem começa a caminhar de um lado para o outro, sem saber para onde ir. Mas uma coisa eu tinha certeza: eu estou sendo direcionado pela voz de Deus, e eu acredito que esse Deus existe no meio do caminho, pode vir o que vier. Eu vou vencer as barreiras, vou vencer as dificuldades, vou vencer os problemas. Sabe qual é o nosso maior problema, irmão, nos dias atuais? É que nós não queremos enfrentar as barreiras que aparecem no caminho. Queremos tudo sombra e água fresca. Queremos tudo na mordomia. Queremos que Deus se vista de garçom, coloque uma bandeja aqui cheia de bênção, com tudo: comida, carro ano, casa boa, o melhor salário, a melhor empresa, o melhor de tudo. Ah, e se Deus não me der isso? Aí faz biquinho de choro, porque Deus não está fazendo de acordo com aquilo que eu imaginava o que ele faria, ou que pelo menos ele deveria fazer, sendo um Deus todo-poderoso e que promete bênção para os seus filhos. Ei, entenda uma coisa: Deus não abençoa você por causa da tua situação de miséria. Entenda isso. Não é a minha situação de necessidade que vai mover o coração de Deus. Não pense nisso. Porque tem muitas das vezes, irmãos, algumas pessoas, a gente conversa com muitas pessoas: ah, mas eu sou tão bonzinho, eu mereci o favor de Deus. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não faço isso, não faço aquilo. E eu fico numa situação muito difícil. Porque ele está contando para mim, ele conta para Deus a situação, o momento que ele vive. Então ele se coloca num patamar de santidade por não fazer as coisas erradas, como se isso fosse algo, uma coisa do outro mundo. Mas isso é um princípio moral que foi estabelecido por Deus, que o homem tem que se comportar de acordo com a vontade de Deus. Aí ele entra num estado de situação difícil, de problema. Aí ele vai chegar diante de Deus e aí ele só vai colocar as necessidades, as dificuldades. Ele vai ficar se lamentando, reclamando da vida: ah, porque eu fiz isso, não deu certo, eu fiz aquilo também, não deu certo, eu fiz assim, não deu certo. Olha, Deus não olha para a tua situação. E eu vou dizer uma verdade para você: Deus está se lixando para a tua situação, mas uma coisa que Deus ele não abre mão, sabe o que é? É um coração quebrantado.
tem um coração quebrantado diante de Deus, do rico ao pobre, do necessitado àquele que tem fartura. Quando Deus olha para o coração dele e vê nele um coração quebrantado, aí ele fala: olha, o coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Aí você deixou o meu sentimento, meu amigo. O teu coração está quebrantado diante de mim. E nós, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se nós analisarmos a situação de Davi, olha as características que nós encontramos do homem Davi, um rei que é soberbo, que um dia achou por bem contar o povo de Israel. Deus disse: não faça censo no meio do meu povo. O que Davi fez? Davi foi lá e contou o povo, e ele viu que ele tinha o maior exército, o mais poderoso que existia na época. Resultado disso, Deus olhou para Davi e disse: Davi, o negócio é o seguinte, eu falei para você não contar o povo, você fez isso, agora você vai ver a espada descendo no meio do povo, e a culpa é sua, Davi. O que Davi faz? Ele corre para os pés do Senhor, ele se humilha, ele pede graça, ele pede perdão, ele pede misericórdia, e Deus tira a sua ira. Por quê? Porque viu em Davi um coração quebrantado. O mesmo Davi, esse mesmo homem que é um homem segundo o coração de Deus, é um homem que ele vai um dia, o povo está se preparando para a guerra, aí alguém deu uma ideia: Davi, você não desça para a guerra, pode deixar que nós vamos pelejar com você. Mas de repente Davi agora, os soldados estão na guerra, Davi está agora no seu palácio, aí um dia, sem fazer nada, começou a observar numa pequena janela, e naquela janela ele viu uma mulher tomando banho. Opa, essa é minha. Mandou chamar a mulher, trouxe a mulher, engravidou a mulher, depois dispensou a mulher para ir embora. Mas é um homem segundo o coração de Deus. Mas o resultado, aí veio o profeta Natan: ô Davi, vou te contar aqui uma parábola, uma historinha. Olha, tem um homem, Davi, que ele tinha muitas ovelhas. Ele tinha tanta ovelha que ele não tinha necessidade de pegar a ovelha de ninguém. Mas de repente, Davi, esse homem que tinha tantas ovelhas, ele achou por bem, pelo direito que ele achou que tinha, ele olhou para um homem, e esse homem só tinha uma ovelha, que ele se alegrava com essa ovelha. Esse homem rico pegou a ovelha desse homem que tinha essa única ovelha, e agora ficou com essa ovelha. Davi, o que faz com um homem desse? Davi, prontamente, sanguíneo, bravo, violento, guerreiro, pega esse homem e mata. Agora, irmãos, eu imagino a coragem do profeta Natan. Aleluia. Aí Natan olha bem dentro do olho de Davi, sentado no trono. Davi, esse homem é você, Davi. Esse homem é você, Davi. Porque você cometeu isso, Davi. Você pegou a mulher de que não devia. Essa ovelha que você levou ela para cima da sua cama, ela tinha um dono. E você faz um negócio desse, Davi. Você acha que Deus está alegre com isso, Davi? Você acha que Deus está feliz com a sua atitude? Irmãos, a posição de Davi não foi se levantar e matar o profeta, não. A posição de Davi não foi simplesmente: olha, eu não quero, Natan, some da minha vida, some da minha presença, porque aqui eu sou o rei, eu é que mando, eu é que faço, eu é que aconteça, some daqui, senão eu vou te matar. Não. Eu imagino aquele homem sentado no trono, ele cai de joelhos diante do profeta e diante de Deus. Ele pede a Deus perdão, ele pede a Deus misericórdia. Irmão, sabe uma coisa? E o que acontece? Deus se silencia, porque segundo a lei, se Deus falasse com Davi, era para Davi morrer apedrejado, porque Davi cometeu um adultério. Então, pelo adultério que Davi cometeu, pela lei, ele deveria ter sido levado em praça pública e ser apedrejado pelos escribas da lei naquele período. Por quê? Porque o homem cometeu o adultério, e na lei estava: aquele homem e aquela mulher que adulterar serão levados diante do arraial de Israel e serão apedrejados. Era para Davi morrer apedrejado, mas o quebrantamento do coração de Davi foi tão grande, o arrependimento do coração de Davi foi algo tão profundo, que Deus, olhando do céu, mesmo que Deus se silenciou com Davi, ele simplesmente cai de joelhos e Deus revoga. Deus não permite com que
Davi seria levado em praça pública para ser apedrejado. Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus alcançando o coração daquele que se quebranta diante de Deus. Irmãos, nós precisamos disso nos dias atuais, sermos crentes autênticos diante de Deus que nós servimos. Às vezes mostramos um jeito, o nosso rosto de um jeito, mas o nosso coração não é quebrantado diante de Deus. Por quê? Porque Deus não faz como nós queremos. Porque Deus fez a promessa. Porque Deus falou. Porque Deus isso. Porque Deus aquilo. Fica sempre procurando uma culpa para jogar em Deus. Mas se eu não recebo o milagre, se eu não recebo a cura, se eu não recebo a bênção do Senhor, a culpa não está em Deus. A culpa está em mim. A culpa está em nós, nos nossos corações, que não se quebranta diante de Deus e não estamos atentos a ouvir ou receber até mesmo a visita de Deus na nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Aqui é que está toda a questão, irmãos. Porque lá no Gênesis capítulo 12, os irmãos vão ver que Deus faz a promessa a Abraão. Abraão, 75 anos de idade, já era, pela própria idade, já não funcionava mais. Sara também, a Bíblia diz que Sara já havia deixado os costumes das mulheres, ou seja, ela já não tinha mais aquele fluxo menstrual normal, porque não gerava mais filho, seu útero estava morto. Projeta aí, por favor, Romanos capítulo 15, verso 24. Veja o tamanho do milagre que Deus faz na vida daquele que é fiel a Deus. Aí nós vamos voltar nesse texto. Romanos capítulo 15, verso 24. Depois a gente lê o texto. Abraão não tinha absolutamente condições nenhuma. Mas Deus faz uma promessa, Deus chama ele de um mundo estranho, faz a ele uma promessa e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Deus está dando uma profecia para um homem que era impossível isso acontecer, porque Deus estava dando uma bênção para a posteridade. E Abraão olhando para si, falou: mas mesmo assim, eu não tenho condições, mas se Deus está falando, eu vou caminhar com esse Deus aí. Aleluia. E ele vai caminhando, ele vai caminhando. E os irmãos vão ver que do capítulo 12 até o capítulo de número 18, onde nós lemos, acontece alguns percalços na vida de Abraão. Porque a ordem é: sai da tua terra, da tua parentela, saiu. E foi o irmão que cantou aqui, o Salustiano, falou da parentela, foi a confirmação da palavra. Tem gente, irmão, que não está recebendo a bênção de Deus ainda, porque está preso a alguma coisa. A parentela pode ser, não de maneira literal, alguém da sua família, alguém da sua casa, mas alguma coisa que está te prendendo e impedindo você de caminhar para chegar na promessa. E no meio do caminho, até que você consiga se livrar disso, vai ter sofrimento, vai ter luta, vai ter dificuldade. Não que não tenha. Estão entendendo? Não que não tenha. Mas Deus prometeu, vai vir tudo assim de mão beijada. Não, vai ter luta. Mas Deus mostra, irmãos, algumas coisas na nossa vida que nós temos que nos livrar dela para poder receber a bênção. E aí a gente fica preso em alguma situação, ou alguma circunstância, ou com alguém que mais atrapalha na vida espiritual do que ajuda, irmão. Aleluia. Ele não dá um incentivo para você orar. Ele não dá um incentivo para você buscar. Ele não te incentiva a você exercitar a sua fé diante de Deus. Que é o exemplo do Ló. Abraão chega ali lá e falou: o negócio é o seguinte, Ló, está tendo uma contenda entre os meus pastores e os seus pastores, eles estão entrando em confusão, nós somos parentes, você é meu sobrinho do coração, te amo, agora ouve um veio, eu te amo demais. Mas é o seguinte, não dá para caminhar com você. Vamos imaginar o diálogo entre Ló e Abraão? Ô tio, mas por que não dá para andar comigo? Porque você é um colhedeiro, rapaz. Não dá para andar com você porque é com os seus empregados, vão fazer com os seus empregados. Você cresce de um lado, eu também cresço do outro, e nós somos parentes, nós somos irmãos, não deveria haver brigas, não deveria haver contendas, não deveria haver confusões, mas está acontecendo. Mas como eu sou seu parente, o sangue do seu pai pode também na minha veia, vamos fazer o seguinte: escolhe um lado primeiro,
O lado que você escolher, você vai e eu vou para o lado oposto. Está bom assim? O Ló nada bom. Guiado por aquilo que vê, não por aquilo que acredita. Porque uma coisa não é você ser guiado por aquilo que você vê. Ah, eu só acredito vendo. Você é guiado por aquilo que você vê. Então, eu só acredito vendo. Se eu não ver, não tiro o pé do lugar. Mas se eu ver, não, aí eu caio e vou para cima de braçada. Sem dó. Foi exatamente o pensamento de Ló. Opa, já que ele me deu vontade de escolher, no lugar aqui, ele começou a observar o lugar, olhou para as regiões de Sodoma, Gomorra e outras 3 cidadezinhas ali, uma delas é Admar. Falou, então eu vou lá para Sodoma e Gomorra. Por quê? Sodoma e Gomorra era um campo verde, bonito. Ele pensou, eu vou sustentar meu gado. E se eu já sou rico, vou ficar mais rico ainda nessa cidade. Ele pega o seu gado, pega os seus empregados, vai para a região de Sodoma e Gomorra. E Abraão está caminhando por onde? Por pedras. Aleluia. Põe uma coisa na tua cabeça, irmão. Ser crente é coisa de macho. Aleluia. De homem. Porque você não vai pisar em terreno fofo. Ser obreiro, pior ainda. Você não vai pisar em terreno que vai te apoiar o seu pé, não. Você vai pisar em terreno que vai furar o teu pé. Você vai pisar em terreno que vai trazer dificuldade para você. Você vai pisar em terreno que você pode até tropeçar, cair de joelho em cima de uma pedra e quebrar o joelho. Mas é melhor andar por caminhos áridos e saber que Deus está contigo do que caminhar pela bonança e saber Deus está nesse negócio. Deus está comigo porque estou sendo guiado por vista. Imagina o Abraão agora, um velhinho de 75 anos de idade, caminhando com dificuldade em cima das pedras. E eu imagino a conversa dele com Deus: Senhor, eu escolhi esse caminho, meu parente foi para aquele lado e eu estou indo por aqui. Agora qual é a promessa? Qual é o milagre? A coisa acaba aí? Não, Abraão, tem mais uma dificuldade. Tem uma guerra para você enfrentar aí. Tem uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E é você que vai enfrentar com 300 homens. É com esse que você criou na tua casa que você vai vencer a guerra. Abraão se junta com o Pedro, vai até a guerra e ele vence e sai vitorioso. E no meio do caminho, irmãos, no meio do caminho, no meio de uma luta, de uma dificuldade, de uma ansiedade, de um problema, no meio do caminho, Abraão encontra com um personagem chamado Melquisedeque. A Bíblia diz que ele não tem genealogia sem pai, sem mãe, sem genealogia, mas ele era rei de paz. O rei de paz vai te encontrar no meio da dificuldade, o rei de paz vai te encontrar no meio da luta, o rei de paz vai te encontrar no meio da ansiedade. Mas se você estiver ganhando de acordo com a vontade de Deus, o rei da paz está aqui esta noite e nós vamos chamar assim: Jesus de Nazaré. Ele é o rei da paz. Ele é o rei da paz. Abraão se encontra com Melquisedeque, sacerdote de segunda hora. Ele era sacerdote. Encontrou com Abraão. Abraão viu naquele homem a superioridade de Deus na vida daquele homem. O que Abraão faz? Ele paga o dízimo. Eu não vou entrar nessa questão do dízimo, não, tá? É você e Deus. Vamos lá. Entregou tudo na vida daquele homem. Acabou a caminhada de Abraão? Não. Abraão continua. O tempo vai passando. O tempo passa e cadê a promessa? De Gênesis 12 até Gênesis capítulo 18, passaram-se aí aproximadamente 24 anos. Esse período histórico aqui, entre Gênesis capítulo 12, do chamado que Deus faz a Abraão, até Gênesis capítulo 18, 19, são 24 anos em espera. O tempo parece que está se acabando. Abraão, ele começa a ver que a sua idade já não comporta mais, ele não consegue mais caminhar. Como ele tinha 75 anos, não consegue. Ele olha para Sara, que era 10 anos mais nova que ele, já completando quase os seus 89, 90 anos, Abraão chegando na casa dos 99 a 100 anos. Um dia, talvez esquecido da promessa, Gênesis 18 diz que Abraão está em casa, na sua tenda. O calor ali naquela tarde era intenso.
descansar, porque o calor estava terrível. Aí de repente ele olha lá no horizonte, ele vê que vem na sua direção 3 homens. Aleluia. E ele imagina que no meio da cena daqueles 3 homens caminhando naquela hora, não pode ser coisa normal, porque o calor era causticante. Ele está sentado na sombra e ele observa que esses homens vêm em direção à sua tenda. Quando aqueles homens vêm na direção da tenda de Abraão, ele já chega diante daqueles homens e ele entende que aqueles ali eram anjos de Deus. E na teofania, a Bíblia diz no Pentecostal, no seu título, ela diz assim: o anjo do Senhor, mais 2 anjos aparecem a Abraão. Quem tem a Bíblia Pentecostal vai ver essa referência. Essa Bíblia que não fala sobre isso, fala assim: ó, aparecem 3 anjos a Abraão. Mas enfim, esses 3 anjos que aparecem a Abraão, um deles era o Senhor. Na teofania era o próprio Deus se apresentando na figura de um homem ou de um anjo, mas era o próprio Deus, ou o próprio Jesus que se apresentou a Abraão. E Abraão viu que aqueles homens não era normal. Ele viu alguma coisa que chamou a sua atenção, e de pronto Abraão não pensou 2 vezes. Ele levantou do lugar em que ele estava e ele começou a prestar serviço de hospitalidade para aqueles homens. Ele pegou aqueles homens e disse assim: olha, já que vocês estão passando por aqui, faz o seguinte, senta aqui na minha mesa, enquanto isso eu vou preparar, vou trazer uma água para vocês lavar os pés, vou trazer uma água para vocês lavar as mãos, vou trazer uma água para você matar sua sede, eu vou também preparar o almoço para vocês, eu vou preparar aqui a melhor videira que vocês imaginarem. Aí ele já chama a Sara, manda a Sara preparar uma massa de bolo, ele começa agora a trabalhar, mas ele mal sabia que aqueles homens estavam ali para um propósito, porque naquele dia, talvez sentado debaixo daquele pé de árvore, pensando na sua vida e na sua dificuldade de velhice, e uma promessa que há 24 anos atrás Deus havia prometido para ele, e até aquele momento nada tinha acontecido, mesmo pelo contrário, o seu corpo ia acontecendo, ao sofrer também o seu corpo ia acontecendo mais e mais. Ou seja, Abraão estava pensando: eu vou morrer de falência múltipla nos órgãos e Deus não vai me pedir para ele. Deus, ele chega na hora certa, no momento certo, na hora que você menos imaginar, Deus vai entrar. Mas é necessário que você tenha inteligência ou sabedoria para entender que Deus está te guiando por um caminho que é um caminho de luta, um caminho de dificuldade, é um caminho de ansiedade, é um caminho difícil, mas no final desse caminho tem vitória para a tua casa, tem vitória para a tua família, tem vitória para você. Senta aqui, come. O interessante é que Abraão, ele não terceirizou o serviço. Ele não terceirizou o serviço. E o que é terceirizar o serviço, irmão? É empurrar para o outro o que eu tinha que fazer. Abraão, ele tinha vários empregados. Ele poderia muito bem chamar o Deus, lembra assim: eu vou ficar conversando com meus amigos que acabam de chegar, e estão cansados, me traz aí uma água, prepara lá uma farinha lá, para eles comerem aqui, um bolo. Prepara, vai lá, desce lá no curral ali, pega um boi recém-nascido ali, mata ele e faz um churrasco para nós aí. Ele poderia muito bem fazer isso, mas não. Ele recepciona aqueles 3 homens, ele coloca aqueles 3 homens sentados ali, ele traz água, ele pega a farinha, dá na mão do sai. Interessante, que é ele e quem? Ele e quem, irmão? Sara. A mulher também tem um papel importante aqui, porque Abraão não era boleiro, nem fazia pão, mas Sara fazia. E eu imagino Sara fazendo aquele bolo com gosto, mexendo aquela massa. Eu creio que Deus vai me abençoar. Eu creio que Deus vai falar: irmãos, aquilo que você faz, não, meu Deus, você não está fazendo para o homem, não, você está fazendo é para Deus. E se você faz para Deus, Deus é aquele que sabe o que faz e sabe da tua necessidade. Vai lá, Sara, faz o bolo lá, enquanto eu vou matar um animal ali, vou preparar um churrasco, vocês só vão sair daqui depois que comer. Sabe o que é isso, irmãos? Não terceirize aquilo que Deus mandou você fazer. Faça exatamente aquilo que Deus mandou fazer. Ah, mas o fulano, para de olhar para o fulano e para de olhar para o ciclano. Olha para Jesus, mas pastor, a coisa está difícil, a coisa está ruim. Não interessa se está difícil ou se
nosso maior problema é que muitos de nós não temos maturidade espiritual. Para que quando estivermos numa luta, perguntar para Deus: para que essa luta, Jesus? Por que essa luta, Jesus? Eu não mereço essa luta, Jesus. Se não merecesse, eu passava. É exatamente isso. De você se trancar num quarto, numa casa, e ficar ali orando com Deus, mas se coloque à disposição dele e pergunte para Deus: o que é que o Senhor quer me ensinar com essa luta? O que é que o Senhor quer me ensinar com esse problema? Com essa dificuldade? Eu estou pronto aqui para aprender, porque a luta, irmãos, ela vai nos passar pela moinha, e quando você passa pela moinha, a luta na nossa vida é uma peneira. Para tirar, e para que serve uma peneira? A peneira, ele é um elemento discriminatório. Por que é discriminatório? Porque ela pega a areia, se coloca a areia ali, às vezes a areia é bonita, parece ser fininha, você não vê sujeira. Mas quando você joga a areia na peneira e você começa a peneirar, o que começa a aparecer? Embaixo está aquela areia fina, em cima fica o quê? O que não presta. Então a luta, irmãos, na nossa vida é exatamente isso. É Deus forjando o nosso caráter. Porque às vezes estamos com a aparência de crente, estamos nos vestindo como crente, estamos andando talvez como crente, mas e a essência que Deus vê? Aparentemente está bonito, mas o coração como é que está? Aí é necessário passar pelo crivo da peneira. Aí a peneira chacoalha para lá e para cá, e balança para lá e para cá. Só que vai sobrar o quê? É o caco vai se jogar de fora. O que vai sobrar é a coisa fina, é a coisa preciosa, é a matéria-prima que vai ser utilizada para um bom benefício. Então o terreno que eu peguei vai servir para um bom reboco, um acabamento bonito. É para isso a luta, é para forjar o meu e o teu caráter nessa luta. Então aguenta a luta, aguenta a dificuldade, aguenta o problema. Nem sempre Deus vai responder numa pregação ou mover aquilo que queremos ouvir, mas é aquilo que nós precisamos e não suportamos muitas das vezes, quando Deus nos coloca em cima da peneira e começa a nos chacoalhar de lado para o outro, para ver se sai uma coisa boa ali. Vai sair coisa boa sim, porque quando te chamou, ele é fiel, ele é poderoso para fazer mudar na tua vida as promessas que ele tem feito. Então aguenta a luta, aguenta a dificuldade, porque mais o povo chama no lugar de virar e não trabalhar. Ele não esqueceu da promessa. Como Abraão estava talvez discutindo, apanhado, com a situação, olhando para o Deus, meu Deus, a minha mulher está, às vezes ele também, ó, já era, acabou o homem. E agora, Jesus? Aí de repente, aleluia, vê aqueles homens na casa de Abraão. Quando aqueles homens comem, mata a sede, eles se levantam para ir embora. Aí um deles diz: cadê Sara, tua mulher, Abraão? Ela estava assim meio aqui desconfiada na porta, aqui ó, escutando a conversa. Abraão, tem poucos dias. Quantos dias, Abraão? A partir de hoje conte um ano, bem lembrado, conte um ano, e você vai abraçar um filho, porque eu te prometi que da tua posteridade eu farei uma grande nação, multidões sairá de ti. E Sara está aqui ouvindo. Quando Sara ouve, ela dá uma gargalhada atrás da porta, ela não se aguenta. Mas às vezes, irmãos, o riso não é alegria. Eu tinha uma dificuldade, irmãos. A Fabiana está aqui para mim, já está rindo. No início do casamento, eu com a Fabiana, quando eu ficava nervoso, eu começava a rir, para não brigar. Entendeu? Porque eu fico nervoso, e até hoje é assim, se eu ficar nervoso, eu tentar, eu começo, os meus lábios começam a dar um ar de riso, mas é a minha forma de extrapolar o nervoso. E cada um tem. Eu acredito que Sara, quando eu vi aquele, ela, mas rapaz, não me faça rir, não. Pelo amor de Deus, você está dizendo para mim que eu vou ter um filho, Abraão, meu marido aí, ó, e eu também já era.
segredinho. Vai chegar o tempo que nós, como homens e mulheres, a gente vai carregar só o nome de homem. E a mulher só o nome de mulher. E é a ordem natural da vida, não adianta rir, você vai rir de nada, vai rir de você mesmo. Daqui 30 anos, 40 anos, sei lá. Porque é uma verdade. Porque essa é a lei da natureza. É comum. É comum. Não é nada de anormal nisso, é natural, é a natureza nossa, é assim. Porque Deus nos fez assim. Mas o Deus, irmãos, quando Ele quer abençoar, Ele quebra até as leis da natureza para operar milagres que aos nossos olhos é impossível. Eu vou falar um negócio que cada um pentecostal tem para ele. Você não entendeu, meu irmão. Eu vou repetir. Quando Deus, entenda isso. Quando Deus Ele quer operar, Ele quebra até as leis da natureza para fazer a bênção chegar na tua casa. Então entenda isso, essa palavra de bênção que vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Embora, humanamente falando, é difícil. Ah, mas eu já vi tantos caminhos. Você viu os caminhos, mas você já consultou a Deus. Então para de procurar caminhos e começa agora a consultar a Deus, porque Deus vai entrar e vai mover de maneira sobrenatural. E aquilo que chamou, a Bíblia diz, eu vou falar para você já desses textos. A Bíblia diz que Abraão, Romanos 15:24, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que. Deixa eu ver se é isso. Não, é esse texto, peraí. Vou pegar teu texto aqui. Glória a Deus. Está no meu celular aqui. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Romanos 4:19. Perdoe, eu fiz errado mesmo. Romanos 4:19. Já vou encerrar. Veja bem, ó. Põe o verso 18 aí, para a gente ter entendimento melhor. 18:19. O qual é a esperança, creio contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Deus, Paulo mostrando a promessa para Abraão, de Abraão, 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio, porque é impossível, irmãos, isso acontecer. O que é que você está pedindo a Deus? Aí a pergunta: ah, Senhor, mas isso é impossível. Para quem? Olha o exemplo. Era impossível, humanamente falando, era impossível Sara engravidar. Aleluia. Era impossível Abraão ter a relação com Sara. Mas veja que o Paulo está dizendo aqui: não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. Para da frase questão, já amortecido, ou seja, já era, meu irmão. Só lembrança. Mas o Deus de milagre, irmão, é aquele que trabalha de dentro para fora. Isso aqui significa que Deus, irmão, não precisa trabalhar para você ver. Você só precisa crer que no oculto Deus está trabalhando, pois já era quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, tanto ele quanto Sara era impossível com que ele chegasse a ter um filho.
Ele está contando também que Abraão estava amortecido, porque pelo que também de um, e esse já amortecido, ou seja, Abraão, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Ou seja, Deus que fala é o Deus que cumpre. Deus não se perde no tempo. Não começa a perder e fica em nome do Senhor Jesus. O tempo passou, tem alguma promessa que você se lembre aí? Glória a Deus. E que você pegou e simplesmente jogou no mar de esquecimento e disse: essa aqui eu não quero mais não. O tempo passou, eu me esqueci, Deus também esqueceu, deixa quieto. Se eu vivi até hoje sem isso, eu vou continuar vivendo. E você pediu para quem? Aleluia, glória a Deus. Você não pediu para Deus? E olha a outra pergunta. Deus se esquece? Deus não esquece, irmão. Ah, mas é por causa da luta. Abraão passou por luta, irmão. Ah, mas é a dificuldade. Mas quem falou para você que seria fácil? É verdade. Aleluia. Será que a tua fé ainda está viva dentro de você aí, ou você já amorteceu a sua fé? Glória a Deus. Mas essa palavra nessa noite é para reanimar a tua fé, para que você exerça a fé no Deus que você serve. Porque o meu Deus, ele trabalha em coisas impossíveis, em causas que parecem estar perdidas. Eu não sei qual é o teu problema nessa noite, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que se passa lá na tua casa, eu não sei o que se passa no meio da tua família, se é uma doença, um diagnóstico médico, é uma enfermidade, eu não sei o que é, mas sabe uma coisa, Deus pode mandar, Deus está mandando, Deus está mandando um anjo na tua casa para visitar. Assim ele visitou Abraão, na região seca, árida. Deus vai mandar provisão para você no meio do deserto, e é no meio do deserto, esse deserto, tem pessoas que estão passando por um deserto grande, que você falou assim aí nessa semana, eu nunca imaginava passar por essa situação. Sabe alguma coisa? Você nunca imaginava, mas essa já estava no plano de Deus. Sabe alguma coisa? Que Deus se coloca no deserto, é o Deus que tem provisão no deserto, ele tem mesa no deserto, ele tem maná, ele tem água, ele tem tudo que você precisa no deserto. Ele é Deus que não abandonou você. Então nessa oração você vai orar com fé nessa noite. E você vai entrar no fundo do teu coração. E a esperança que já morreu na tua vida, a esperança que já morreu na tua casa, a esperança que já morreu na tua vida, nessa noite, pelo poder dessa palavra, ela está sendo ressuscitada. E você vai sair de porta para fora nessa noite, nesse culto, agradecendo a Deus e crendo que Deus, ele tomou a luta na coração dele hoje, e ele vai entrar com providência e o milagre vai acontecer. Soberano eterno Deus, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, eu ministrei a tua palavra, Jesus. E eu pego no Senhor Deus que renova a promessa, Jesus. Eu sei que a luta muitas das vezes ela tampa, ela coloca uma venda nos nossos olhos espirituais. E nós não conseguimos enxergar além, Jesus, porque olhamos e só vemos a luta, a dificuldade, o problema. E muitas das vezes temos uma sensação de quanto mais oramos, mais pedimos, mais a luta aperta, mais a situação se torna difícil, mais a dificuldade bate na porta e não temos outra coisa, Senhor, muitas das vezes, como o velho Abraão, Jesus, debaixo do pé de uma árvore, ó Deus, num calor intenso, ele se assenta e fica, meu Deus, aparecendo, olhando o horizonte, talvez sem esperança, sem nada, meu Deus, que traga sobre ele algo que alegra o seu coração. Mas a tua palavra diz que quando ele olhava para o horizonte, ele viu que aqueles homens vinham ao encontro dele. Eu quero te fazer um pedido, Jesus, aqui nessa noite, pela tua igreja, pelo teu povo, por esse irmão, por esse jovem, por esse adolescente, até pelas crianças, Jesus, essa noite, olha, se já perderam a esperança, faz eles olharem para o horizonte, faz eles olharem mais um pouco à frente e enxergar que o Senhor, através dessa palavra, exavio sobre eles, exavio até eles, ó Deus, mas não vem de mãos vazias, vem para receber culto, vem para receber adoração, sim, mas vem para entregar a bênção, vem para renovar a vitória, vem para renovar a promessa. E eu creio que essa noite, Jesus, essa palavra é um renovo de promessa na vida de muitos que estão aqui, Senhor, e que já perdeu a esperança, mas essa noite, Jesus, renova a esperança, renova a fé, renova a alegria, torna a alegria da salvação, torna a trazer paz, alegria no lar, na casa, na família. Meu Deus, visita pelo teu poder.
clamamos e assim pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.